Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre indefinite pronouns. O que são os pronomes indefinidos? Olha só, os pronomes indefinidos são aquelas palavrinhas que nós usamos para representar pessoas, coisas ou lugares, mas quando a gente não quer dizer exatamente que pessoa, que coisa ou que lugar é esse. Então, a gente usa pronomes indefinidos, tá? Para substituir o nome de pessoas ou para fazer referências a essas pessoas, esses lugares ou essas coisas. Olhem só, antes de começar a falar dos pronomes indefinidos de fato, eu gostaria de revisar um assunto que vocês já viram antes, que são alguns quantifiers, alguns quantificadores. Quantificadores são palavras que servem para a gente usar para dar sentido de quantidades. E eu vou falar sobre dois deles com vocês. Eu vou falar sobre o some e o any. Some significa algum ou alguma, tá? Em frases interrogativas ou em frases afirmativas, sendo que o some ele é usado para dar a ideia de oferecimento ou de pedido. E o any ele pode ter três significados. Se a frase for interrogativa, o any significa algum ou alguma, igual o some. Só que o some ele é usado em perguntas para dar a ideia de, como eu disse, de oferecimento ou de convite, e geralmente, tá? Ele é usado antes de substantivos incontáveis. Pode ser que o some também seja usado antes de substantivos contáveis, mas aí, como eu disse, dando ideia de oferecimento. Se ele for usado antes de substantivos incontáveis, ele fica sem tradução para o português, a gente não precisa traduzir, mas sempre dando essa ideia de quantidade. E o any, voltando, né? E o any, em frase interrogativa, significa algum, alguma, alguns ou algumas. Já em frases afirmativas, o any significa qualquer. E em frases negativas, o any significa nenhum ou nenhuma. Certo? Agora vamos para os nossos indefinite pronouns, que é o nosso assunto de hoje. Então, de acordo com essa explicação que eu dei sobre o some e o any, a gente vai usar agora como pronome indefinido. Como é que a gente usa, então, os quantificadores some e any como pronomes indefinidos? A gente usa justamente para quando a gente não quer definir sobre quem ou sobre o que nós estamos falando. Por exemplo, eu vou para algum lugar. Mas eu não estou definindo que lugar é esse. Por quê? Porque eu vou para qualquer lugar, certo? No nosso módulo, no módulo de vocês, esse assunto está na página 109 e nós temos alguns exemplos aqui. Tanto o some quanto o any, ele pode ser usado também junto com outras palavrinhas, que é a palavrinha thing, que significa coisa. Então, fica something ou anything, tá? Something significa alguma coisa e o anything, como eu disse, dependendo do contexto, dependendo da frase, pode significar qualquer coisa, nada ou ninguém, certo? A gente pode também usar essas palavrinhas some e any com body ou one, que fica somebody ou anybody, ou someone, anyone, que dá a ideia de alguém, tá? Ou de ninguém. E a gente ainda pode usar essas duas palavrinhas com a palavrinha where, que é quando a gente faz perguntas sobre lugar. Então fica somewhere ou anywhere, que dá a ideia de quê? De algum lugar, tá? Ou de nenhum lugar. Vamos ver isso num contexto. Na própria página 109 do módulo de vocês tem alguns exemplos aqui. Então vamos para o primeiro exemplo. There is some milk in the fridge. Significa há leite na geladeira. Ué, professora, mas você falou some não significa algum? E por que na sua tradução você não disse? Bom, porque ele foi usado antes de coisa incontável. Ele foi usado antes do leite. Então, lembra quando eu falei no início aqui do vídeo que quando o some ele é usado antes de coisa incontável, a gente não precisa dar a tradução dele, tá? Mas sempre dando ideia de quantidade e, nesse caso, sempre dando ideia de indefinição. Um outro exemplo. Is there something you want to ask me? Olha só. Há algo, something, algo ou alguma coisa que você queira me perguntar, certo? Então, esse something é algo não identificando que algo é esse. Então, pode ser qualquer coisa.
Um outro exemplo. Will somebody help me? Ó, somebody. Então, significa o quê? Alguém. Então, alguém me ajudará, tá? Um outro exemplo. Would you like some tea? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Então, esse some agora já tá dando ideia de uma quantidade, mas que eu não disse que quantidade é essa. Um pouco, qualquer quantidade, tá? E só pra gente finalizar, vou dar um exemplo com o N aqui. Então, I will do anything to help you. Significa o quê? Que farei qualquer coisa pra ajudá-la. Ué, mas anything não significa nada? Sim, mas aí isso é uma frase afirmativa, e eu também já disse no início do vídeo que quando o N está sendo usado em frases afirmativas, ele tem o sentido de qualquer. Então, farei qualquer coisa para ajudá-la. Se por acaso essa frase fosse negativa, tá? Por exemplo, I don't do anything to help you. Significava o quê? Significa que eu não vou fazer, eu não faço nada para te ajudar. Então, esse anything agora, ele não tem mais o sentido de qualquer, agora ele tem o sentido de nada, tá certo? Então, a gente tem que ver também em que tipo de frase essas palavras são usadas. Então, na página 110, né, aqui nós temos mais exemplos com o some e o N junto com outras palavrinhas. Então, a gente tem o some com o thing, que fica something. O some com o body, que fica somebody ou someone. O some com where, que fica somewhere. Os exemplos depois vocês olham aí no módulo, tá? E nós temos com o N também, que fica anything, anybody e anywhere. E eu não falei outro para vocês, que é o no. O no também é um indefinido, tá? Só que o no, ele não faz parte dos quantificadores, por isso que eu não falei junto. Então, o no, todo mundo sabe que no significa não. Mas quando ele está sendo usado aqui com os pronomes indefinidos, ele é usado junto com essas palavrinhas que eu falei para vocês, com thing, com body e com where, também para indicar que não tem ninguém, tá? Ou nada, ou nenhum lugar. Só que tem um detalhe, apesar de no significar não, que é uma negação, a gente só pode usar o no em frase afirmativa, certo? Se por acaso a gente tiver uma ideia de negação, a gente usa o when, tá? Agora, o no a gente só usa em frases afirmativas. E existe ainda um outro pronome indefinido que nós vamos conversar hoje, que é one e ones. Professora, one não significa um? Sim, one significa um. E ones? One significa uns? Sim, ones significa uns também, só que aí a gente não vai falar propriamente dito de numeral, de um no sentido de numeral. Nós vamos falar de um como pronome definido. Ou seja, para substituir, tá, o nome de alguma coisa que a gente já tenha falado anteriormente. Por exemplo, eu tenho 2 blusas. Então, a gente vai usar o quê? Esta é a verde e esta é a amarela. É a o quê? É a blusa. Então, só que nesse caso de a gente não tem necessidade de falar blusa de novo, porque a gente já falou. Então, nesse caso, a gente usa when. Então, a gente usa green one, tá? Para indicar o quê? A verde. E yellow one para indicar o quê? A amarela. A blusa amarela. Vamos ver aqui no exemplo, no próprio módulo de vocês, tá? Se those 2 girls significa o quê? Veja, você vê aquelas 2 garotas? Olha só, já mencionei de quem que a gente tá falando. Tá falando de 2 garotas. Agora vamos para outra frase, tá? Ellen is tall one and Jane is short one. A tradução disso é: Ellen é a alta, certo? E Jane é a baixa. Peraí, a alta o quê? A garota alta. A baixa o quê? A garota baixa. Então, não há necessidade de nós repetirmos o nome garota. Então, a gente usa só a palavra one, tá certo? Se por acaso nós estivéssemos falando de plural, certo? Então, nesse caso, usaríamos ones, tá? Por exemplo, see those 4 girls. Ou seja, olha aquelas 4 garotas. Então, eu vou usar aqui. Ellen and Jane are tall ones. Ou seja, Ellen e Jane são
as altas. And Mary and Susan are short ones. E Mary e Susan são as baixas, ou seja, as garotas baixas, certo? Então, esse as, quando a gente usa esse one ou ones, esse as ou a é para substituir o nome das garotas, para eu não ter necessidade de falar, de repetir de novo, garota de novo o tempo todo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, mas se ficar alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou pelo Classroom, ou pelo grupo, tá bom? Um beijo, tem atividade para vocês. Deixa eu dizer logo por aqui, a atividade de vocês está na página 124, deixa eu colocar lá pra gente discutir um pouquinho sobre elas, certo? Na página 124, nós temos aí a primeira questão, um texto para responder a primeira questão e a segunda questão, tá? Esse texto, ele tá falando sobre a saúde, então, saúde para viver. Então, aqui tá falando que de uma nova ciência que faz bem para a mente e para o corpo. Então, se a mente e corpo ficarem em conformidade, então significa que talvez você pode ter uma longevidade maior. Então, vocês vão ler esse texto, é pequenininho, e vão responder a primeira e a segunda questão, certo? A terceira questão está na página 125. Aqui nós temos uma imagem de alguns órgãos do corpo humano. Vocês vão ver as informações aí de cada órgão, tá? E aí vão responder a terceira questão. Então, a atividade de vocês é só página 124 e página 125. Na 124 é questão 1 e 2. E página 125, questão 3, ok? Um beijo, continuem se cuidando e fiquem com Deus.